Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Sertro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 06 de abril de 2019. A fórmula para um casamento feliz, parte 02. Você alguma vez esperou a empolgadíssima chegada do marido para contar uma ótima notícia, mas sentiu-se frustrada e magoada com a reação fria dele? Por sermos seres sociáveis, achamos muito importante demonstrar empatia em relação aos outros. Por isso, sentimos-nos frustrados quando a reação de alguém muito próximo não corresponde à nossa expectativa. Segundo pesquisas, a recepção calorosa a uma boa notícia enriquece a relação e aproxima os casais. Agora, um novo estudo baseado em imagens cerebrais, publicado pelo Manbrain Mapping, apontou que mulheres casadas há muito tempo e que se sentem infelizes no casamento têm um aumento na atividade cerebral diante de uma emoção positiva dos maridos. A psicóloga Raluca Petrican, do Rotman Research Institute, em Toronto, Canadá, e pesquisadores da Universidade de Toronto, fizeram um experimento com 14 mulheres, com uma média de idade de 72 anos e longos casamentos. Os pesquisadores examinaram a atividade cerebral dessas mulheres enquanto elas assistiam alguns vídeos cuidadosamente preparados. Os vídeos tinham uma média de 10 segundos e mostravam o marido de cada mulher ou um estranho, exibindo uma emoção que não correspondia à maneira como o vídeo era rotulado. Por exemplo, o vídeo poderia mostrar o marido sorrindo ou rindo de uma lembrança feliz, mas a legenda dizia que ele estava expressando essa emoção ao falar de uma lembrança triste. Outros vídeos sugeriam o inverso, uma exibição emocional negativa, com uma legenda que apontava para a lembrança de um evento feliz. Os vídeos foram projetados para fazer com que as mulheres sentissem que estavam vendo o marido com reações emocionais que não correspondiam aos seus próprios sentimentos. A primeira conclusão foi que as mulheres mostraram um aumento na atividade cerebral geral ao assistir os vídeos de seus maridos em comparação com vídeos de estranhos, mas apenas quando os vídeos exibiam emoções positivas. No entanto, a atividade cerebral permanecia inalterada ao assistirem vídeos em que, tanto os maridos quanto os estranhos demonstravam emoções negativas. Tal conclusão aponta que demonstrar interesse e reagir positivamente a boas notícias de seus cônjuges são fatores importantes para um casamento feliz. Os resultados também sugerem que as pessoas em um relacionamento de longo prazo são especialmente sensíveis à emoção positiva de seus parceiros, e particularmente quando essa emoção é diferente da sua. Isso complementa nitidamente outras pesquisas anteriores que mostram, por exemplo, que pessoas incapazes de diferenciar as emoções de seus parceiros das delas, ou seja, presumem que terão a mesma reação, são consideradas frias ou opressoras. Para compreendermos melhor a busca da felicidade no casamento, temos que conhecer melhor a instituição família. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec esclarece que há dois tipos de família: corporal e espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque este existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal. Mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral, para o fazer progredir.
Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo, como parentes próximos, são os mais frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhe servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos, antes, durante e após a encarnação. Donde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito, do que se fossem pelo sangue. Podem, pois, atrair-se, procurar-se, tornarem-se amigos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como vemos todos os dias. Problema moral, que só o Espiritismo podia resolver, pela pluralidade das existências. Há, portanto, duas espécies de famílias: as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras, duradouras, fortificam-se pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a própria matéria, extinguem-se com o tempo, e quase sempre se dissolvem moralmente desde a vida atual. Foi o que Jesus quis fazer compreender, dizendo aos discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, ou seja, a minha família pelos laços espirituais, pois quem quer que faça a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa no relato de São Marcos, desde que, segundo este, eles se propunham apoderar-se dele, sob o pretexto de que perder o juízo. Avisado de que haviam chegado, e conhecendo o sentimento deles a seu respeito, era natural que dissesse, referindo-se aos discípulos, em sentido espiritual: eis os meus verdadeiros irmãos. Sua mãe os acompanhava, e Jesus generalizou o ensino, o que absolutamente não implica que ele pretendesse que sua mãe segundo o sangue nada lhe fosse segundo o espírito, só merecendo a sua indiferença. Sua conduta, em outras circunstâncias, provou suficientemente o contrário. Esta foi a crônica do amanhecer de 06 de abril de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.